esse momento que a gente vai ter agora, né, com a nossa palestra, que vai ser aí proferida pelo psicólogo Gabriel Maisano Namur, que é psicólogo clínico. Então, seja bem-vindo, Gabriel. Tá? Gabriel, pessoal, ele é especialista em gestão de estresse e regulação emocional, é graduado pela UFPB, é professor de yoga e mindfulness. Então, deixo aqui o Instagram dele para vocês seguir, @namur.psicologia, tá? E vai trazer algumas considerações para a gente sobre como gerenciar o estresse em tempos de pandemia. E é muito bacana, né, a gente pegar essas estratégias, né, captar esse conhecimento em detrimento desse momento que a gente está vivendo. Né? A gente teve até pouco tempo atrás, né, a gente foi forçado a uma condição de isolamento social e físico, né, e essa condição de isolamento atenuou muito, né, as questões de ansiedade, de estresse e de depressão. Né? Então, aproveitem essa palestra, tá? Lancem suas dúvidas no chat do YouTube e, Gabriel, desde já, muito obrigado pela sua participação e você está com a palavra. Primeiramente, agradecer, Josemar, a professora Ana Cláudia, que me convidou, e também ao Departamento de Biblioteconomia e Arquivologia por essa oportunidade, né, de proferir essa palestra. Eu organizei ela de uma maneira bastante fluida, sem slides, né, mas bem objetiva. Né? Então, o tema da palestra é como gerenciar o estresse em tempos de pandemia. Né? Então, a gente tem que primeiramente entender o que é estresse. Né? Estresse é uma reação natural diante de uma necessidade de adaptação do corpo em qualquer situação. Né? Então, a pandemia é uma grande transformação social e que envolveu muitos processos de adaptação. E, obviamente gerou necessidade de transformações no nosso dia a dia, e isso gera estresse. O estresse ele é gerado por qualquer necessidade. Pode ser enfrentamento a situações de ameaça, como, por exemplo, se surgisse uma cobra, né, o corpo ele reage de 3 maneiras possíveis diante da ameaça. Ou ele luta e mata a cobra, né, enfrenta, ou ele foge, se distancia da cobra, ou ele congela. Quando o cérebro ele avalia que ele não pode nem lutar e nem fugir, ele congela, ele paralisa. Né? Então ele fica contraído em imobilidade. Isso também é um comportamento de sobrevivência. Ele não gera estímulo, daí aquela cobra não vai estranhar, não vai se ativar e vai demorar o tempo que for necessário, ela vai passar, e quando a cobra passar, o corpo descongela e a pessoa sai daquele estado e vive a vida dela. Né? Então, o corpo ele se prepara para enfrentar a ameaça, né, dessas 3 maneiras principais. Né? Lutar, enfrentar, destruir, matar a cobra, ou pegar, se a pessoa for muito corajosa, jogar longe, ou fugir, ou congelar. Né? Qualquer situação que envolva mudança de emprego, início da faculdade, se adaptar à realidade virtual. Né? Por exemplo, quando começou a pandemia, foi todo um movimento, as pessoas não estavam acostumadas à tecnologia, a aprender coisas novas. Então, tudo isso gerou estresse. O corpo ele quer ser bem sucedido, tanto para se defender de uma ameaça como uma cobra, mas também como ser bem sucedido, se dar bem no que ele se propõe a fazer. Isso tudo vai preparar o corpo para resolver o problema. Né? Então, em essência, estresse é uma reação natural que o corpo produz, gera, diante de uma necessidade de adaptação. Então, e é saudável. O corpo ele vai se preparar, vai liberar hormônios de cortisol, adrenalina, noradrenalina, insulina, vários hormônios que vão preparar o corpo para ter uma melhor resposta diante dos desafios. Então, a adrenalina vai acelerar o coração, vai estimular a circulação sanguínea, a respiração vai acelerar, aumenta a absorção de oxigênio. A adrenalina faz o fígado transformar glicogênio em glicose e liberar no sangue para que a gente tenha mais energia para lutar, para fugir, para pular, se for necessário. Né? A noradrenalina ela vai aumentar o nosso foco, a gente vai ficar mais focado, mais presente, mais reflexo, né? Para poder fazer os movimentos necessários de defesa diante de uma ameaça, ou também resolver algum problema que exija concentração.
E o cortisol, ele está relacionado à eficiência energética do corpo. Então, na quantidade certa, o cortisol é bom. As pessoas acham que o cortisol é ruim ou ficam demonizando o cortisol. O cortisol, na quantidade certa, ele é responsável pelo equilíbrio dinâmico, foco, motivação, né? Persistência, entusiasmo com aquilo que a gente quer fazer. Né? Mas ele, em excesso, ele gera vários prejuízos ao cérebro, aos tecidos. Né? Então, essa é basicamente a química do estresse. O estresse é natural e ele é gerado em resposta a uma necessidade de adaptação. Ele tem uma função de preparar o corpo para resolver problemas, né? Só que o corpo não foi feito para ficar sob estresse por muito tempo, né? Por tempo prolongado. Então, os efeitos a médio e longo prazo de um corpo congestionado de estresse vai gerar intoxicação do organismo, inflamação, acidez, lesões nos tecidos, nas células, comprometimento das funções orgânicas, comprometimento de funções cognitivas. Né? O cortisol em excesso, ele inibe as faculdades executivas superiores do neocórtex, que é a região aqui do cérebro que a gente utiliza para focar, resolver problemas, tomar decisões. Então, quando está com cortisol muito elevado, a pessoa não raciocina direito, se sente fadigada, não consegue tomar decisões, fica confusa, fica desorientada, com dificuldades de memorização, de aprendizagem. Então, atrapalha muito a vida da pessoa, o estresse acumulado. Né? Então, eu vou explicar um pouco sobre a biodinâmica do estresse no corpo. Né? O nosso sistema nervoso, ou todos os nossos sistemas, de uma maneira geral, né? O metabolismo, né? Mas eu vou falar mais do sistema nervoso. Ele pulsa entre expansão e contração, tensão e relaxamento. Né? Então, essa pulsação é natural. A gente pode ver essa pulsação em toda a natureza. Né? As ondas do mar, elas vêm e vão. O ar entra e sai. O coração contrai e expande. Né? E quando a gente está tenso, a gente contrai. Quando a gente está com medo, a gente fica tenso. E depois, quando a gente pode relaxar, a gente descontrai, relaxa. Né? Então, esse é um princípio básico de pulsação. Carga, descarga. Contração, expansão. Tensão, relaxamento. Quando a gente tensiona por uma necessidade de adaptação, de enfrentamento a um desafio, seja ele qual for, né? A gente chama de carga. Então, quando tem uma carga, digamos assim, ativou 5, tem que desativar 5 para que o sistema fique regulado. Se por acaso ativou 5 e só descarregou 2, vai sobrar resíduo no sistema. E é como uma onda, né? Então, tem uma carga, daí não descarrega totalmente, daí vem uma nova onda, não descarrega totalmente, vem uma nova onda e vai subindo. Progressivamente, vai fazendo uma curva ascendente de estresse. Só que tem um nível, né? Quando o estresse ele sobe demais, que esse nível a gente chama de platô, ou pico de tensão, ou ponto de colapso. É como se o copo de água tivesse cheio. O copo cabe uma quantidade de água, mas se você encher demais, ele vai chegar lá na beira, vai transbordar. Né? Então, esse pico de tensão, ou ponto de colapso, é um momento muito crítico do sistema nervoso. Então, a pessoa ela fica sujeita a surtos psicóticos, esquizofrênicos, bipolares, ataques epiléticos, fica sujeita a doenças psicossomáticas, dermatites, caspões, queda de cabelo, síndrome do intestino irritado, gastrite nervosa, várias psicossomatizações, né, quando o estresse está muito acumulado. Pode ir para o nível emocional, no sentido de incubar ou interiorizar a raiva, o mal-estar, a angústia, implodir. Né? Então, toda essa energia de pressão vai para dentro da pessoa em forma de auto-rejeição, auto-raiva, raiva contra si mesmo, e isso pode levar a comportamentos autodestrutivos, autolesivos, a pessoa quer se livrar daquela angústia e começa a desenvolver alguns comportamentos que a gente considera irracional, mas é uma tentativa de liberação dessa tensão. Então a pessoa pode se cortar, né, e pode chegar a situações graves, onde chega ao ponto de cometer suicídio. O suicídio ele não é um desejo de se livrar da vida, mas sim um desejo de se livrar do sofrimento, desse estado de hiperacumulação de estresse que a pessoa está vivendo e não está sabendo sair. Né?
Então, é só uma questão de regulação. Não tem solução se a pessoa seguir algumas orientações, começar a pôr em prática alguns hábitos que facilitam com que o sistema pulse novamente e comece a descarregar o estresse. E pode ir para o nível da explosividade. Quando a pessoa está muito tensa, como uma panela de pressão, ela fica hipersensível, hiperreativa e pode ficar agressiva, explosiva. Então, ela pode ter picos de explosão, quase que um surto, digamos assim, ou muita agressividade desproporcional à situação, ao contexto. Confunde, digamos assim, uma barata com um tiranossauro rex. Tem uma hiperreação desproporcional. E isso deixa ela assim, sem controle dela mesma. E quando ela reage explosivamente, ela, em geral, fica com vergonha do que fez, porque foi sem controle, foi uma fúria cega. Ela não raciocinou, ela ficou cega racionalmente e impulsiva comportamentalmente. E as consequências de agir dessa maneira geram prejuízos à integridade física, emocional, mental, energética, social, de todas as formas. E depois, quando ela olha para isso, vê que não foi legal. Ela fica triste, fica frustrada, fica irritada com ela mesma, né? E, fica sem controle, né? E também, o pico de tensão que eu expliquei, quando chega no copo cheio, pode levar a, digamos assim, problemas no nível de controle mental, né? A pessoa pode desenvolver toque, transtorno obsessivo-compulsivo, manias, delírios, noção de que está sendo perseguido, paranoia, pode desenvolver fobias em geral, transtornos de ansiedade, como pânico, ansiedade social, ansiedade, agorafobia, dificuldade de estar em ambientes abertos, dificuldade de ambientes fechados, dificuldade de socializar, pode desenvolver diversos tipos de transtornos que envolvem o medo exacerbado e a necessidade de controle, né? Então, eu descrevi aqui mais ou menos todas as consequências do que o estresse em excesso pode gerar no organismo, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre como descarregar o estresse, que é o mais importante. É importante entender o processo de acúmulo de estresse ao longo do tempo e as consequências, e talvez se identificar com se você está vivenciando isso que eu descrevi, e caso esteja, você precisa se orientar com profissionais qualificados e buscar caminhos para descarregar o estresse. Ter um estilo de vida mais saudável que respeite o princípio de pulsação do sistema nervoso, né? Então, existem 5 pilares básicos da saúde, né? O primeiro deles é a alimentação, né? A pessoa saber se alimentar de forma a desintoxicar, desinflamar, alcalinizar o organismo, né? Então, como eu disse, o estresse ele deixa o organismo ácido, e a nossa dieta, se a gente estiver comendo alimentos ruins, como enlatados, condimentados, processados, alimentos com muito sódio, salgadinho, eu chamo de porcaritos, né? Presunto, mortadela, calabresa, milho enlatado, todos esses alimentos eles geram acidez, intoxicação, alimentos com muito açúcar, o açúcar é extremamente ácido, ele acidifica, ele gera desequilíbrios no intestino, o intestino é super relacionado com o estado de equilíbrio emocional e saúde mental, né? O intestino ele produz uma grande quantidade de dopamina, que é o principal neurotransmissor de foco e motivação, e também uma grande quantidade de serotonina, que é o principal neurotransmissor de bem-estar, que é o que baixa quando a pessoa está deprimida ou está entrando em estado depressivo. Então, a saúde do nosso intestino é diretamente ligada à nossa saúde emocional e à nossa saúde mental. Foco, motivação, memória, concentração. Então, a gente precisa aprender a se alimentar adequadamente, né? De preferência, se tiver condição, consultar um nutricionista, seguir toda a prescrição, né? Para corrigir qualquer desequilíbrio metabólico do organismo, né? Então, o primeiro pilar é a alimentação. O segundo pilar é a atividade física, né? A atividade física ela é fundamental à saúde do ser humano como um todo, física, emocional, mental, energética, né? O corpo humano ele se desenvolveu ao longo de milhões de anos fazendo atividade física, correndo, andando na floresta,
cortando árvores, plantando, a gente sempre foi muito ativo. Só nesses últimos anos, né, nesses últimos, sei lá, 10 mil anos mais ou menos, que a gente ficou mais sedentário, e agora com o desenvolvimento ainda da luz elétrica, do computador, né, as pessoas elas não precisam mais fazer exercício físico. Então o sedentarismo está contribuindo muito para esse processo de acúmulo do estresse. Então a gente descarrega nossas emoções de medo, de raiva ou de congelamento naturalmente quando a gente está fazendo atividade física. Outro pilar, né, dos 5 pilares, é o sono. O sono é fundamental ao metabolismo. Se a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente acorda podre, sem energia, indisposto, mal-humorado, atrapalha a memória, não se concentra, fica indisposto, né? Então o sono ele é um pilar fundamental da saúde. Só que ele não se regula só. O sono não se regula por si mesmo. Ele depende desses outros 2 pilares que eu falei anteriormente, que é a alimentação e a atividade física. Se você faz atividade física, principalmente pela manhã, no início do dia, naturalmente o seu corpo ele vai ficar cansado à noite e vai dormir. Agora, se você não faz atividade física, você não gasta energia muscular, que a gente é feito para fazer atividade física, quando você chega à noite na hora de dormir, o corpo não está cansado. E a mente fica pulando de galho em galho, como um macaco, né? E atazanando, e indo de um pensamento para o outro, a pessoa vira de um lado, vira para o outro, e não consegue dormir, não consegue ter uma noite de sono equilibrada, suficiente, né? Então, o sono é fundamental e ele depende de uma boa alimentação e depende de atividade física. O 4º pilar é tomar sol. Tomar sol. Esses pilares, a partir disso, foram compilados através dos meus estudos, né? Então, o sol, ele estimula a produção de vitamina D, que é um hormônio, e a vitamina D está ligada à concentração, memória, bom humor, sistema imunológico, né, disposição, bem-estar. Então, a gente precisa tomar sol com regularidade, pelo menos aí 15 minutos todos os dias, e quando puder, tem alguma atividade ao ar livre, quem mora na praia e tomar um banho de mar, né, que é um combo, né? Você poder ter uma atividade na natureza, tomar sol, respirar ar puro, a água do mar, fazer um pouco de exercício, tudo isso é perfeito para descarregar o estresse. E o 5º pilar é a respiração, que é a oxigenação, a circulação de sangue, né, que é o sistema circulatório, cardiorrespiratório, né, que vai estimular a circulação do sangue e levar oxigênio a todas as células, todos os tecidos. Então, quando a gente fica ansioso, a gente tende a retrair a respiração e ela fica curtinha que peitoral, né? E o corpo todo tenso e uma respiração muito curtinha. Isso não é suficiente para distribuir oxigênio para as nossas células, os órgãos, o cérebro. Então a gente precisa recuperar a capacidade de respirar amplamente. A atividade física, ela promove isso, essa regulação da respiração. Então quando você faz uma caminhada, principalmente atividade cardiorrespiratória, uma caminhada, uma corrida, uma natação, andar de bicicleta, dançar, tudo que estimule seu coração a bater com maior frequência, uma maior velocidade, estimula a circulação sanguínea, isso vai oxigenar mais, o corpo ele vai transpirar, e ao transpirar ele vai expectorar, ele vai pôr para fora hormônios velhos de estresse, de outras situações que já se passaram, o nosso corpo reagiu, se adaptou, mas ele guardou a química velha no metabolismo. Então, quando a gente expectora através da atividade aeróbica, a gente está limpando, né, saindo pelos nossos poros, daí a gente chega em casa, toma um banho, limpa. Então, é uma maneira de você desintoxicar, alcalinizar, desinflamar e descarregar o estresse. Então, eu falei desses 5 pilares, né? Vou repetir novamente. Alimentação, atividade física, sono, tomar sol, principalmente tem que ir para ambientes abertos, natureza, né? E a respiração. Todas as técnicas que você puder aprender de respiração é bom. Então, o principal fator gerador de estresse, assim, são múltiplos fatores que podem gerar estresse, múltiplos. Mas o principal é como a gente reage às ameaças. Eu expliquei no início da palestra que o corpo ele reage de 3 maneiras diante de uma ameaça. Ou ele luta, ou ele foge, ou ele congela, né?
Quando o corpo se prepara para lutar, ele libera os hormônios que eu falei, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que é para você poder enfrentar com mais força, né? Com mais foco. Para fugir também é a mesma coisa. Esses hormônios preparam a gente para correr mais rápido, pular um muro, se afastar da ameaça. E o congelamento é imobilidade, a pessoa fica num estado de contração e imobilidade, sem movimento. Isso gera muito estresse e gera uma sensação de impasse mental, que é quando você não sabe o que fazer. Você está entre duas situações, assim, mas não consegue tomar a decisão e se sente angustiado, ansioso, né? Então, essas 3 reações, elas precisam ser descarregadas ou completadas. Então, por exemplo, quando você faz uma atividade cardiorrespiratória, você está completando a resposta de fuga. O seu corpo ele se prepara para fugir diante das ameaças. Suponhamos, apareceu uma cobra e você não correu, assim, mas ficou com muito medo ou congelou. Depois você pode fazer uma atividade cardio imaginando que você está fugindo daquilo que gerou a ameaça em você. E mesmo quando você não sabe exatamente o que é a ameaça, o que te ameaçou, você pode usar a tua imaginação de que você está fugindo de tudo aquilo que está te dando medo e correndo em direção a um lugar seguro. Então, quando você usa a imaginação e a atividade cardio, né, de correr, imaginando que você está se afastando, você está completando a resposta de fuga, que o seu corpo sente em vários momentos, várias situações que nos ameaçam. Quando você sentiu vontade de lutar, mas não lutou, porque não convinha socialmente, né? Mas você suprimiu o impulso de lutar, mas você ficou assim esquentado, furioso. Você tem que encontrar um outro espaço, assim que você puder, reservado, para você expressar, pôr para fora de maneira lúdica a tua agressividade e pegar uma almofada, apertar, socar a almofada, jogar a almofada longe, pisotear a almofada, chutar, pôr para fora de maneira lúdica, acolher a sua própria ferocidade de uma maneira amistosa, sem se machucar, sem machucar ninguém e sem quebrar nada. Tem gente que pega e joga uma caneca na parede. Pode dar uma sensação de alívio, mas depois a pessoa vai ter que catar os caquinhos e ela vai se sentir humilhada pelo desequilíbrio, assim, é desnecessário. Você pode pôr para fora a sua agressividade sem se machucar, sem machucar ninguém e sem quebrar nada, né? Então você pode expressar sua ferocidade com tranquilidade, acolher. Porque quem não, digamos assim, quem acolhe a própria ferocidade se torna manso. Fica tranquilo. É como um fogo que fica laborando, mas o fogo ele fica baixo, né? Agora, quando você não acolhe, você reprime só perpetuamente, você suprime o impulso e ainda reprime, daí ele se acumula. Então, quem reprime a própria ferocidade se torna mais feroz, sem entender, sem perceber. Então, acaba vazando a agressividade, fica irritadiço, humor irritadiço, explosivo, pavio curto, e acaba vazando de alguma forma, em forma de acidez, em forma de ironia, em forma de brutalidade, de impaciência. Então, tem que aprender a aceitar, acolher e expressar de maneira inteligente a emoção da raiva. Ela é natural, ela existe em função da sobrevivência. Então, você precisa aprender a administrar e expressar adequadamente, de uma maneira adequada, né? E se você congelou diante de uma situação, né, que é um estado de imobilidade, você pode se alongar, né? Porque o alongamento é o contrário do congelamento. O congelamento é uma contração com imobilidade, né? O alongamento ele é o quê? Ele é movimento com mobilidade. Então, ele restaura o fluxo do sangue para as articulações, para os tecidos. Então, quando você sentir que você está meio tenso, rígido, olhar fixo para um ponto, corpo contraído, respiração curtinha, isso significa que você precisa destravar, esticar, abrir os braços, abrir o corpo, as periferias, as pontas dos dedos das mãos, esticar a ponta dos dedos dos pés, esticar as pernas, fazer torções com a coluna, virar o corpo, soltar o pescoço, soltar a mandíbula, solta toda a musculatura do rosto, faz careta, solta tudo, solta todo o pescoço, respiração mais abdominal, mais profunda, que a gente precisa alongar o nosso diafragma também. Então, isso tudo vai gerar descongelamento. Então, se você entender essa lógica, né, quando você sentir raiva, você se permitir expressar e sentir o efeito de liberar, se sentir medo, completar com resposta de fuga, de correr, atividade cardio, se sentir congelamento, você se permitir alongar,
distensionar, e depois que você alonga, você pode fazer uma caminhada. Então, tudo isso você tem que compreender essa linguagem e inserir no teu dia a dia. Inserir no seu cronograma de atividade semanal, né, de preferência. Você pode fazer essas atividades quando você sente que você foi afetado por alguma coisa e está sentindo essas emoções, daí imediatamente você precisa fazer essas atividades para se regular, como você pode previamente organizar a sua agenda semanal, os horários livres para você fazer esse tipo de atividade, de se alongar, de caminhar, de simular golpes como se fossem artes marciais. Algumas pessoas que já fizeram artes marciais estão entendendo bem o que eu estou falando, porque depois que a gente faz os exercícios, dá uma sensação muito boa de alívio, de liberação, né? Ter um saco de boxe e pôr para fora e se sentir aliviado com isso. Então, eu expliquei, né, as 3 reações diante da ameaça e como descarregar. E os 5 pilares básicos da saúde, né, que é a alimentação, atividade física, sono, tomar sol, respiração. Quando sentir raiva, simular movimentos de luta, expressar agressividade, num ambiente preservado e adequadamente. Né? E sim, quando sentir congelado, se alongar, se esticar, liberar o diafragma, respirar mais profundamente. E quando sentir medo e vontade de fugir, fazer atividade cardiorrespiratória, de preferência uma caminhada ou uma corridinha, e usar a imaginação de que você está fugindo e se afastando daquilo que está te ameaçando e que você está chegando num lugar seguro. Né? Então, outra dica é você alternar entre os 3 centros. A gente pode dizer que o ser humano tem 3 centros de inteligência do corpo. O primeiro centro a gente chama de centro instintivo, que é o visceral, digamos assim, que fica na região das vísceras, abaixo do umbigo, que é a nossa instintividade. Né? O segundo centro é o centro do coração, que é as nossas emoções e os nossos sentimentos, e o nosso afeto. Né? E o terceiro centro está relacionado a essa região do córtex pré-frontal, que é mais a nossa mente, né? Mais análise, atividade mental, analítica, memória, concentração, leitura, estudo, tudo que é mais analítico e mental. Então tem esses 3 centros, o instintivo, o emocional e o mental. A gente tem que procurar alternar entre esses 3 centros para não sobrecarregar nenhum deles e auxiliar o sistema a ter equilíbrio. Então quando você está muito mental, se dedicou muito tempo a uma atividade de ler textos, escrever um trabalho, é importante depois você dar um pequeno intervalo, né? Nunca passar de 50 minutos, né? Esse período de dedicação de foco, e criar intervalos onde você possa ir para um dos outros 2 centros. Você pode ir brincar com o cachorro, pode ir conviver com teus familiares, abraçar, ir mais para o centro afetivo, amoroso, pode ir fazer uma caminhada, pode praticar yoga, pode colocar uma música, dançar, daí você vai mais para o centro instintivo, corporal. Então, sempre alternar entre os 3 centros. Então, quando você está já ficou muito afetivo, já trocou bastante carinho, brincou com o cachorro, e você quer fazer uma coisa, sei lá, desenvolver mais seu intelecto, daí você pode estudar, vai pesquisar, vai fazer alguma coisa, ou você pode ir fazer uma atividade física. E você perceber quando você está muito mental, ou quando você está muito ocioso, muito letárgico, daí às vezes você precisa fazer uma atividade física para circular o sangue, estimular a oxigenação. Isso vai melhorar, ativar de uma maneira saudável o sistema nervoso, ativar, circular sangue no cérebro, melhorar a concentração, memória, entusiasmo, você vai ficar mais focado. Então, alternar entre esses 3 centros, nunca ficar muito tempo em um centro só. Né? E uma quarta dica é fazer uma lista de recursos. O que é recurso? É tudo aquilo que gera prazer, que te regenera, que deixa você tranquilo. Por exemplo, caminhar, fazer as atividades que eu falei, né? Caminhar, dançar, tocar um instrumento musical, pintar, cozinhar, cuidar do jardim. Que atividade que, quando você faz, você fica totalmente presente, que você gosta, que você se sente bem, que você entra num flow, num fluxo, e que depois que você conclui a atividade, você sente uma sensação de leveza, de bem-estar, é uma sensação de fazer o que te faz sentido, o que te dá sentido na vida. Né? O corpo, ele produz, quando a gente está conectado com os nossos recursos, ele produz
hormônios e neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, dopamina, endorfinas, ocitocinas, né? E você tem que descobrir quais são os seus recursos de uma maneira sistemática. Pegar um papel e fazer assim, lista de recursos e começar a listar todos os seus recursos e descobrir qual deles, digamos assim, numa hierarquia de eficiência, funcionam melhor, né? Por exemplo, eu gosto muito de ir à praia, tomar banho de mar. É um privilégio, graças a Deus, tem o mar próximo. Então, às vezes eu vou pedalando, às vezes eu vou caminhando, daí eu chego na orla, tomo um sol, deixo o meu corpo esquentar. Daí quando esquenta, dá aquela vontade de mergulhar, mergulha. Daí sente aquela água maravilhosa de João Pessoa, que é quentinha. Daí você já agradece, já muda todo o seu estado de humor, sente aquele bem-estar, né? Já descarrega o que tem que descarregar, faz toda uma limpeza mesmo, um equilíbrio metabólico, emocional, mental. Você fica totalmente presente, curte, toma sol, absorve energia vital. Daí saio do mar, já sinto mais o sol, aquece. Daí volto para casa renovado, com uma energia assim transformadora, vitalizante, que melhora toda a minha semana, melhora o meu humor, melhora tudo, a minha concentração, o meu trabalho, tudo melhora. Eu me torno um ser humano melhor quando eu me conecto com os meus recursos, descarrego o meu estresse. Então, é altamente eficiente tomar um banho de mar, se conectar com a natureza. Você pode se conectar com a natureza próxima de você, um parque, um bosque, cachoeira, o que tiver, né? Onde você possa tomar sol, onde você possa caminhar, onde você possa se conectar com árvores, respirar um ar mais puro. Outra atividade que é muito eficiente, né? Para mim, é praticar yoga. Então, às vezes eu estou precisando, eu estendo o tapete e eu me alongo, eu solto todas as articulações, estendo minha musculatura, parece que vai desmontando e de repente vai organizando, deixa o corpo todo integrado. E a sensação é de bem-estar, é de leveza, daquela tensão que eu estava, quando eu sinto assim que eu estou acumulado de muitas coisas, uma em cima da outra, daí eu vou lá, solto todo o meu corpo, fico presente, né? Me conecto com a gravidade da Terra, que a gente chama de ground, que é o aterramento, né? Solto o peso, porque o corpo ele precisa estar se sentindo apoiado para ele soltar as tensões. Quando a gente toma um susto, a gente pula, a gente sai do chão, né? E quando a gente pula, o corpo ele fica tenso. E se ele não perceber de volta que ele tem apoio, ele não solta essa tensão. E ele só vai acumulando a tensão. Ele vai tomando um susto atrás do outro, outro susto. Isso vai acumulando estresse. Então, a pessoa ela tem que voltar a sentir os apoios, soltar o peso para os apoios onde ela estiver, né? E sentir o pé no chão, né? Sentir que está conectado com o solo, com a mãe terra, e que você pode soltar, que o suporte que está te apoiando é firme, é seguro, daí o corpo ele começa a liberar as tensões. Então, quando você se alonga, se conecta com o grounding, que é esse enraizamento, libera a respiração mais abdominal, né? Inspira mais profundamente, deixa o ar chegar lá embaixo, como se estivesse oxigenando a pelve, né? Expande o abdômen, cria uma pancinha, né? Deixa o ar chegar lá embaixo. Você está alongando o diafragma. Quando a gente fica tenso, o diafragma ele cria uma trama, assim, ele enrijece. E quando você respira mais profundamente, ele solta, ele libera, ele vai lá para baixo, ele expande nas vísceras e ele massageia as vísceras. Então, cada respiração profunda, abdominal, é como se massageasse as vísceras, e isso vai estimular o intestino, todo o sistema mesentérico, a produzir mais serotonina e dopamina. Então, a pessoa começa a sentir mais tranquilidade, é uma respiração que regula a ansiedade. Então, a pessoa percebe o ground, um aterramento, respiração abdominal, corpo solto por causa do alongamento, uma respiração mais plena, que oxigena mais, a pessoa fica mais estável, o sistema fica mais estável e consegue controlar melhor a ansiedade, fica se sentindo melhor, regula o humor às vezes estava negativo, ele fica positivo, né? Lembrando que o humor ele depende muito do que eu já expliquei anteriormente, que é uma boa alimentação. Não tem como ter um bom humor se a pessoa está se intoxicando, está inflamando, acidificando, não está dando os alimentos corretos para o intestino, para a microbiota, que é o conjunto de bactérias do bem, digamos assim, que a gente tem no intestino e são fundamentais à produção de serotonina e dopamina. Então a gente precisa comer probióticos, precisa ter uma orientação nutricional correta. Não é o foco aqui dessa palestra, mas fica a dica de você buscar um acompanhamento nutricional com um nutricionista para fazer toda essa regulação do seu metabolismo. É fundamental, né?
que às vezes a pessoa fica pensando que está sofrendo ou estressada por coisas externas, mas na verdade ela está criando uma condição interna de desequilíbrio, né, biológico. E daí ela precisa corrigir esse desequilíbrio metabólico através dos hábitos de base, que é alimentação, atividade física, sono, respiração, sol, compreender, perceber as emoções, saber descarregar a raiva, o medo, sair do congelamento, criar hábitos de se alongar, né, entre uma atividade ou outra, você pode fazer 5 minutos de alongamento, se esticar, liberar o diafragma, respirar. Então, essas são as principais dicas que eu trouxe para essa palestra. E agora eu quero propor um pequeno exercício, antes das perguntas, né? Um pequeno exercício disso tudo que eu descrevi, né? Então eu peço para quem estiver me assistindo se posicionar de uma maneira mais agradável, mais confortável, estável, né? Alinhada, bem ancorada, solto. Ajeita assim a base, o quadril, né? O isquio, que é o ossinho que é da bacia que toca os apoios. Então solta o peso para a gravidade, sente que a Terra, o centro da Terra está puxando todo o seu corpo. Faz uma respiração mais profunda e solta pela boca. Inspira como um balão que se enche e solta pela boca como uma bexiga que esvazia de uma vez. Mais uma vez. E solta. Aí agora observa seu corpo se acalmando. E sente o ar entrando mais profundamente. E solta pela boca. Só esses movimentos, essa respiração já vai acalmando. Mas eu vou convidar vocês a soltarem o corpo. Então solta os dedos das mãos, todas as falanges. Abre bem. Depois os punhos. Solta os punhos. Depois os cotovelos. Estica e flexiona. A gente vai soltar rapidamente todas as articulações. Estica os braços lá para cima. Alonga de um lado para abrir toda essa lateral externa. Depois para o outro lado. Isso, estica bem lá para o alto e inspira e desaba de uma vez soltando o ar. Desaba, solta. Respira profundamente e solta. Mais uma vez. De novo, sobe os braços lá para cima. Estica bem, respira. Daí inspira bem, eleva e desaba. Solta, relaxa. Sente o ar entrando e descendo, preenchendo o peito e descendo lá para o abdômen. E agora a gente vai fazer uma torção. Mantenha a coluna ereta. Aí você pode se apoiar na mesa, onde você estiver, na cadeira, e faz uma torção. Olha lá para trás. Sente a torção das suas vértebras. Respira fundo, deixa o ar descer lá para o abdômen. Dá seu máximo. Olha lá para trás, volta para o centro, observa o efeito de ter feito a torção, observa a respiração e faz para o outro lado. Sente a torção, sente a respiração descendo lá para o abdômen. E volta devagarzinho. Percebe o corpo se soltando. Percebe a necessidade de oxigênio, o ar entrando. E agora, que nem a gente fez com as mãos, faz com os dedos dos pés. Abre bem os dedos dos pés. Pode fazer com as mãos de novo, não tem problema nenhum. A ideia é você ir soltando o seu corpo várias vezes, né? Então gira os tornozelos. Respira. Estende os joelhos, né? Alternadamente uma perna, depois a outra. Uma perna depois a outra, estica uma perna, flexiona a outra. Isso. Daí estende as duas pernas e gira os dedões um na direção do outro. E depois para fora. Para dentro, para fora. Isso vai movimentar a cabeça do fêmur lá no quadril. Isso.
Aí solta, apoia os pés no chão. E pode até bater um pouco os pés no chão. Bate um pouco a sola dos pés, calcanhar, dá uma batidinha. Estimula a circulação. Isso, daí para, respira fundo e entrega. Com uma bexiga que esvazia. Essa é uma respiração de descarga que eu estou ensinando. Você inspira como um balão, enche como um balão, daí quando chega no pico, sustenta um pouquinho, por 1 a 2 segundos, e solta como uma bexiga que esvazia de uma vez. Derrete. Entrega suas tensões para a terra. Então inspira como um balão, e de repente, tchuf, derrete. E sente o corpo querer se soltar, se acomodar mais na cadeira. E vai sentindo essa circulação de sangue, o ar entrando. E a necessidade vai criando um gosto pela oxigenação, pela respiração mais ampla. E solta pela boca. E deixa o ar descer lá para o umbigo, coloca a mão sobre o umbigo, né? Sente a sua barriga. E o ar ele desce, ele entra pelas narinas, sente o ventinho. Ele faz esse caminho de entrar pelas narinas e descer lá embaixo, como se estivesse oxigenando a pelve. Cria uma pancinha. E solta. Você está alongando, liberando o diafragma, massageando as vísceras. Solta. Daí solta a mão, deixa ela sobre a coxa, braços soltos, balança um pouco, cotovelo, deixa um molejo da coluna, solta os ombros. Se quiser fazer um movimento para soltar, esqueci de fazer do pescoço, que é muito importante, a gente acumula muita tensão aqui. Então faz um movimento circular lentamente e sentindo a respiração, sem pressa. Vai desacelerando a mente, trazendo a atenção da mente apenas para o corpo, para a sensação de movimento, da fibra do seu pescoço, tranquilamente. Inspira. E vai soltando, tudo vai se soltando, devagarzinho. Depois faz para o outro lado, respira. Entenda isso como uma oportunidade de desacelerar a mente, que ela é mais rápida, e trazer a atenção para o corpo, para as sensações, que é um pouco mais lento. Se conectar com o seu corpo. Liberar a sua respiração. Daí inclina a nuca lá para trás, alonga a garganta. Estica bem. Respira. Daí traz o queixo lá no peito. Respira. Pelo abdômen. Daí ergue novamente o queixo lá para o alto. Estica a garganta. Nessa posição, abre a boca. Faz algumas caretas. Solta toda a musculatura da bochecha. Solta a mandíbula. Solta. Depois fecha a boca. Desce o queixo paralelo. Né? Imagina que você está olhando para a linha do horizonte. Né? De frente para você, está na praia, tem a linha do horizonte. E você vai olhando pela linha do horizonte para o seu lado esquerdo. Até você olhar lá para trás. Vira totalmente o pescoço. Sente a torção do pescoço. Respira. E vai voltando devagar, olhando pela linha do horizonte. Como se fosse um grande círculo, né? Um semicírculo. Daí vai para o outro lado. Vira totalmente o pescoço. Sente a torção do pescoço. Respira. E volta devagarzinho. Olhar para frente.
Isso. Faz algumas caretas. Solta musculatura. Solta a mandíbula, que a gente acumula muita raiva nessas regiões aqui da mandíbula, trava o dente, range. Ou quando a gente está muito focado, quer resolver um problema, ou quando está com raiva, a gente trava, né? Então tem que soltar. Solta. Os olhos também, a gente acumula muita tensão, então uma das técnicas é você arregalar os olhos, abrir bem a boca e olhar para várias direções. É uma careta mesmo. É para soltar o nervo ocular, o fundo dos olhos. E vai soltando toda a musculatura da face. Daí se posiciona, solta os ombros e solta o corpo de volta para a base, sente os pés no chão. Fecha os olhos. Vai percebendo seu corpo, se ele está mais quente um pouquinho. Leva sua consciência para suas pernas, lá para os seus pés. Sente a sola dos pés. Qual é a temperatura do chão? Tenta sentir, manter sua atenção na sola dos seus pés. Tenta sentir os dedos dos pés, o meio do pé. Mantenha a consciência prestando atenção lá na sola dos pés. Ao mesmo tempo sentindo o seu corpo solto e apoiado na base dos isquios da bacia. Sentindo a tua base e os pés no chão. E o ar vai entrando com tranquilidade pelas narinas e descendo com tranquilidade lá para o abdômen. Sentindo os seus pés. Sentindo o quadril apoiado, a base. O ar entrando tranquilamente. E só vai sentindo que você só tem isso para fazer nesse momento. Prestar atenção no ar entrando pelas narinas, descendo tranquilamente. Seu corpo ele vai derretendo, se ele quiser fazer algum ajuste para soltar mais. Ficar mais à vontade, sabe? E entregar, derreter. Ficar mole. Vai sentindo esse fluxo do ar, que cria um ritmo amoroso. O ar entra e sai com tranquilidade. Sente seus pés, a sola dos pés, a temperatura. Tua base apoiada. E o ar entrando pelas narinas e descendo tranquilamente, amorosamente lá para o abdômen. Seus ombros soltos, sua face mais solta. E faz um som como se fosse do bocejo, que é o A com tio. Prolongado, assim, mais grave. Sente a vibração. Imagina você espreguiçando, espreguiça, estica. Espreguiça e faz o som. Quando você está sentindo aquele bem-estar, assim, estica. Solta. Entrega tudo para a terra. Solta. Sente os pés no chão, o corpo solto, tranquilo. E vai sentindo esse bem-estar. E sente o fluxo, sempre se conecta com a sua respiração. O ar entra, sem obstrução, né? Flui livremente. E entrega. Então a gente chegou na conclusão, né, da palestra, do exercício, e daí eu passo a palavra para o Josemar. Então, gratidão a Gabriel, né? Esse momento realmente foi a cereja do bolo, né?
coroar aí tudo que você nos trouxe. Foi muito elucidativa, né? Eu gostei bastante e muito didática. Então, alcançou aqui a todos e todas presentes. Tá? Então, parabenizo você por isso. Aqui, Gabriel, tivemos muitos elogios com relação à sua palestra, tá? Que deveríamos fazer mais palestras como essas, que no momento presencial pudéssemos convidar você para a gente fazer esse exercício de relaxamento lá nos corredores, lá no pátio, né, da UFPB. Então, muitos comentários positivos, né, dicas muito importantes, adorando as orientações do Gabriel, né, quanto à sua orientação aos exercícios físicos, né, a academia, houveram alguns comentários sobre os praticantes. Academia de manhã é muito bom, porque ativa seu corpo para o resto do dia. Né? Então, a professora Genoveva aqui comentando, né, que está adorando as suas orientações, professora Alzira, professora Isa. Então, o corpo docente do DCI UFPB aqui presente, né, ele parabenizando. E nossos alunos e alunas da mesma forma. Muito importante a palestra, maravilhosa palestra, excelente orientação para uma vida física e mental. Né? A Diene coloca aqui excelentes dicas. A Sayonara, né, coloca que diante da sua explanação é tudo uma questão de equilíbrio entre a mente, a alma e o corpo. Um show de palestra. No início da sua explanação, você trouxe as três situações em que o corpo reage, né? E aí você colocou a situação do congelamento, né, diante ali do momento da serpente. E aí eu fiquei pensando, né, essa situação do congelamento, a gente, dentro da perspectiva da psicologia, a gente pode tratar como um trauma, não é isso? Também? Não necessariamente. Não necessariamente. Só é o trauma se a pessoa não voltar do congelamento, ela permanecer ou ficar perpetuamente congelada. Então, se ela conseguir soltar aquela tensão, restaurar a mobilidade, descarregar aquela tensão e estresse, não é um trauma. O trauma é só quando a energia fica bloqueada, a energia instintiva fica presa, uma bolha instintiva, e a pessoa ela acaba vivendo congelada, sem saber, sem perceber. E isso pode desencadear um processo de estresse também. Muito. Né? O congelamento é um estado de alta ativação. Tanto a luta, o corpo se prepara, é uma alta ativação para enfrentar, quanto a fuga. Mas o congelamento tem mais energia ainda, porque ele é a contenção dessas duas atividades. Quando a pessoa congela, ela tem o desejo de lutar e tem o desejo de fugir, mas ela não faz nenhum dos dois. Entende? Então ela tem que conter tudo aquilo. Então tem mais ativação do que a ativação da luta ou a ativação da própria fuga. Compreendi. Temos aqui alguns questionamentos, né, dos nossos alunos. O Irani, quer dizer, a professora Rosa, né, Zuleide, primeiramente, ela colocou aqui, quando você mencionou sobre as crises epiléticas, ela colocou, tem como reverter essas crises epiléticas por conta desses picos de estresse? Porque a epilepsia sempre é vista com muito preconceito. Então, a epilepsia, até onde eu sei, ela é genética, é uma condição orgânica. Só que não é porque ela é genética, uma condição, uma predisposição orgânica, que a pessoa precise ficar nesse estado de manifestação da epilepsia. Né? Normalmente, como eu expliquei, né, quando o sistema ele acumula o estresse, ele chega nesse pico de tensão, daí ele tende a manifestar. É como se fosse um gatilho ou um disjuntor. Imagina, todas as casas têm uma chave central, né, da energia elétrica e tem um disjuntor. Se tem uma sobrecarga no sistema, o disjuntor desliga. Então, essa reação do ataque epilético é parecido, é uma mega descarga do sistema. Todo o sistema nervoso entra em uma descarga e não é muito saudável, porque pode gerar morte neural, pode gerar alguns prejuízos. Então, o que acontece? A gente, nesse processo de regulação emocional, de estabilização do sistema nervoso, a ideia não é curar a epilepsia,
mas é ensinar a pessoa, quando ela perceber que ela está chegando perto desse nível de pico, né, ela acionar todos os recursos possíveis para ela descarregar o estresse. Então, se ela não chega nesse pico, ela não vai manifestar o ataque epilético. Ela consegue ter um certo controle, né, uma regulação antes de ativar o disjuntor, digamos assim. A gente chama assim que antes de manifestar a crise, existe uma coisa na medicina que é prodromo. Prodromo é o padrão sintomático. São sintomas que a pessoa ela pode perceber antes de manifestar um quadro, né, de pânico ou epilético. São sinais que o corpo dá e são únicos para cada pessoa, né? Então, tem pessoas que escutam um zunido na orelha esquerda. O engraçado é que é na orelha esquerda, não é na direita. É um zunido. Então, já é um sinal de que a pessoa está beirando a um pico ou a manifestação de algum quadro crítico, né? E tem o pré-prodromo, que é o padrão anterior do zunido. Mas isso a pessoa só desenvolve com um trabalho de autoobservação, de consciência. E quanto mais ela conseguir identificar previamente os sinais do sistema acumulando, ou chegando num nível de estresse, ansiedade crítico, quanto antes ela perceber e quanto mais recursos ela tem para se regular antes de acumular de vez, né? Porque depois que acumulou, daí a coisa fica irreversível, né? Involuntária. Daí, então, se ela percebe antes e rapidamente desfoca a atenção dela daquilo que está gerando estresse e foca a atenção nos recursos, que eu falei que é tudo aquilo que descarrega, que estabiliza, então ela tende a diminuir muito o número de vezes que ela entra no estado. Ela começa a ter, eu diria assim, não necessariamente curar, ela fica sempre predisposta a ter epilepsia, mas ela consegue administrar e não manifestar, e viver muito bem, e às vezes quase não manifestar, só se ela perder o controle por algum motivo, não souber administrar o estresse pelas circunstâncias de vida, for demais para ela, mas enquanto ela souber administrar, ela não necessariamente vai manifestar. Facilita esse processo de administração contínua, né? E ainda mais se observar dos 5 pilares, né, que você trouxe na sua fala, quanto à alimentação, sol, atividade física e respiração, né? Combinando isso tudo, a gente consegue fazer um trabalho preventivo, né, nesse sentido. E muito interessante, né, essa questão que o corpo ele vai dando os sinais, né? A gente sempre tende a observar muito isso quanto aos reflexos de alguma carga de estresse, por exemplo, né? Mas uma professora aqui, inclusive, citou, que agora eu não estou com o nome, acho que foi a professora Genoveva, né? Que em virtude do acúmulo de estresse nela, gerou uma dermatite, por exemplo, né? Então, é muito recorrente isso. Mais na frente, Gabriel, o Tiago, o Pedro, né, ele coloca que gostaria que falasse sobre a importância do exercício da respiração nas horas de crise. Eu acredito que você abordou isso na sua fala, né? Sofro com ansiedade generalizada e isso me ajuda bastante. Creio que pode ajudar mais pessoas também. O Adriano comenta que a pior parte de ter uma doença mental é que todo mundo quer que você se comporte como se não tivesse. Né? Então, é a questão do senso comum, né? Diante dessas situações aí de doença psicossomática. Né? Então, a gente tem digamos que esse preconceito ainda muito forte, né? De que não é algo sério, né? De que você por si só consegue vencer, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? O auxílio dos profissionais, né? Aí psicólogos e, se for o caso, psiquiatra, né? Estão à disposição. A professora Gisele comentou que a sua palestra foi excelente, cuidar da saúde mental é fundamental, muito importante abordar sobre a alimentação, né? Os 5 pilares que você coloca. E a Maria Clara, ela vem questionar essa questão do preconceito, né? Por que doenças mentais são vistas com tanto preconceito, sabendo que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno? É uma pergunta? É uma pergunta.
E é um Então, número bem expressivo, né? tem alguns dados, assim, né, que dizem que o Brasil, o povo brasileiro é o povo mais ansioso do planeta, é o campeão mundial de ansiedade. E o segundo país com maior número de depressão nas Américas, né? Eu acho que esses dados já mudaram devido à pandemia, isso é na época já antes da pandemia, né, as estatísticas estão sendo calculadas. Um transtorno de ansiedade, né, ele pode se manifestar de várias formas, em intensidades diferentes também. Então, o povo em geral é ansioso, né? Então, quando se agrava, né, um transtorno de ansiedade e ele não é tratado, ele pode gerar uma fadiga, uma exaustão do sistema, porque é muita energia desordenada e muita tensão, muito estresse, e chega uma hora que o sistema ele não aguenta, ele fadiga e pode desencadear uma depressão, que a gente chama um transtorno misto depressivo ansioso, que é que primeiro veio a ansiedade e depois se desencadeia a depressão, né? E como a gente já constatou, assim, está se tornando cada vez mais comum, né? Uma observação que eu acho importante, né, é que a doença, quando fala assim, a doença mental, é como se fosse uma condição da pessoa, né? Quase como se fosse tipo um rótulo que a pessoa pega assim uma camisa e veste aquele rótulo, né? Então eu faço assim o questionamento e o ponto assim do cuidado que deve se ter para não se rotular, entender que isso é uma condição e condições são mutáveis, Então a pessoa ela não é deprimida, ela está deprimida. Isso tem uma diferença enorme e compreender dessa forma já abre a possibilidade de transformação. Se a pessoa ela considera que ela é deprimida e começa a argumentar que isso é genético, que isso é hereditário, então ela já começa a sabotar qualquer processo ou possibilidade de transformação daquela condição. Então ela entender que ela não é deprimida, ela não é a depressão, ela está deprimida por uma série de fatores. É multifatorial, como eu falei, e que a pessoa precisa ir equilibrando nesses fatores, ela precisa se respeitar na sua condição. Se ela está deprimida, ela não vai funcionar como uma pessoa que não está deprimida. Não tem comparação, o nível de energia, o nível de disposição, e não adianta ela se comparar e nem se cobrar a funcionar daquela maneira. Ela tem que respeitar. Da mesma forma, quando a pessoa está gripada, a gente compreende que ela precisa ficar de repouso. Então, a gente não vai exigir que uma pessoa gripada haja ou funcione como uma pessoa que não está gripada. Então, mas é uma condição temporária, né? E a pessoa se respeitar, se compreender, mas não se identificar, não achar que ela é a depressão, que aquilo é a identidade dela. Então, ela está deprimida e que se ela procurar seguir as orientações de profissionais qualificados, e ela começar a fazer o que eu orientei, tomar mais sol, fazer atividade física, principalmente cardiorrespiratória, caminhar com regularidade, tudo isso vai descarregando o estresse, vai desinflamando o sistema, né, vai desintoxicando, vai alcalinizando, né, tirando a acidez, né, vai alcalinizando o sistema, por um conjunto de fatores. Se você analisar as pessoas que estão em uma condição de desequilíbrio, né, em geral, elas, em algum grau, constroem aquilo também, pela má alimentação, pelos maus hábitos, e não percebem. E elas ficam, às vezes, preocupadas em coisas externas, que não vão resolver o problema delas e que só vão frustrar elas, às vezes, né, ao invés de elas focarem naquilo que pode regular o metabolismo dela, de dentro para fora. Então, às vezes, o trabalho que a gente tem na clínica auxiliar a pessoa a focar no que é prioridade, naquilo que vem primeiro, né, que é o fundamento, aquilo que dá condição a uma boa saúde. E ela se tornar mestra, uma pessoa gradualmente em autocuidado, né? Ela se adubar. É como uma árvore em que você tem que cuidar da terra, cuidar das raízes, para que ela possa produzir bons frutos. Se não está produzindo bons frutos e a pessoa está infeliz, está insatisfeita com os resultados, não adianta ela ficar tentando adubar a árvore do lado, ou olhar, se comparar para a árvore do lado, que não vai adiantar nada. Se você quer que a árvore produza bons frutos, você tem que adubar a terra, tem que cuidar das raízes, que naturalmente a consequência é produzir bons frutos, e esses bons frutos
todas as qualidades de uma boa saúde, né? Energia, disposição, foco, melhor memória, melhor humor, tudo melhora quando a pessoa se cuida, né? Então, o autocuidado é cuidar das próprias raízes, e as raízes, elas estão submersas, estão embaixo da terra, elas estão ocultas. Isso significa o quê? Que ninguém vê. As pessoas veem o que está fora, o caule, a copa e os frutos, né? Que é o externo, né? Mas a raiz está oculta, né? Então, isso significa o quê? Que o autocuidado é para a própria pessoa. Não é para ninguém, não é por ninguém, não é para ninguém, é por ela mesma. Ela não se abandonar nesses aspectos fundamentais. Em geral, quando a pessoa se abandona nesses aspectos, ela tende a desenvolver desequilíbrios. E se examinar, fazer um exame sincero de como que ela está nessas dimensões que eu citei, né? Daí, provavelmente, ela vai ver que ela está ignorando esses aspectos, ou não está se alimentando tão bem, ou não está fazendo atividade física, daí não está dormindo bem, não está respirando bem, também não está tomando sol, e também não está sabendo gerenciar as emoções. Então, quanto mais conhecimento, autoconhecimento a pessoa adquire, mais autocuidado, né? Mais fiel ela é ao próprio autocuidado, mais amor próprio, né? Ao invés de se abandonar ou se rejeitar, ela se amar, se cuidar, né? Cuidar da prioridade dos fundamentos, daí naturalmente ela vai produzir bons frutos e vai começar a ficar mais contente, mais automotivada, vai começar a crescer, a progredir, a ter uma vida digna, uma vida plena que vale a pena ser vivida. Compreender, né? Se olhar com carinho, compreender os seus limites, né? De até onde eu posso ir, é muito importante, né? E aí, pegando o gancho, já que a gente entrou aí na questão da depressão, né? E aí pegando o gancho aqui na pergunta da professora Rosa, né? Diante desse processo que inicia com ansiedade, por exemplo, e essa ansiedade não tratada pode desencadear numa depressão, como você colocou. A gente pode entender a depressão como um prenúncio ou um início, uma porta, né, para outros transtornos psicológicos, ou para a maioria deles? Sim, a depressão ela pode ser consequência de um transtorno de ansiedade não tratado. Ela pode ser já um transtorno que foi direto pela depressão, né? A gente chama de comorbidades. São várias, conforme a pessoa tem uma, daí vão se associando outras. E, em geral, está associado a desequilíbrios metabólicos, né? Da insulina, do cortisol, do colesterol, tudo isso também influencia, né? A saúde do intestino, né? Disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, da microbiota. Tem estudos que mostram que a maioria das pessoas com transtornos mentais tem um desequilíbrio da flora intestinal, que é um desequilíbrio da proporção entre as bactérias ruins e as bactérias boas, né? A gente tem que estar em simbiose, que é o equilíbrio, né? Então, se o intestino não está bem, a pessoa tem uma maior tendência a desenvolver depressão, por exemplo. Porque o intestino, a gente tem mais ou menos 100 milhões de neurônios espalhados pelo sistema mesentérico, e que eles produzem uma quantidade enorme, assim, uma porcentagem enorme da serotonina, que é o principal neurotransmissor de bem-estar, que é o que baixa quando a depressão vai se instalando. E também o intestino produz por volta de 50% da dopamina, que é um neurotransmissor de foco, de motivação, de entusiasmo. Então, que tem tudo a ver com a depressão também. Quando baixa a serotonina, baixa a dopamina, a pessoa ela vai entrando num estado depressivo, de falta de energia, de indisposição, de fadiga, de mal-estar, de tristeza, né? E então, assim, tudo é conectado. Tudo é conectado. Então, quando a pessoa cuida da alimentação, a correção da desbiose para passar para um estado de simbiose, de equilíbrio, desinflamar, alcalinizar. É cíclico, né? Exatamente. Começa a ativar, descarregar o estresse através da atividade física, suar, expectorar, e vai melhorando a depressão, né? Vai corrigindo o metabolismo. É uma condição do metabolismo. Entende? Tem propensões genéticas? Tem, com certeza. Mas o principal fator é o estilo de vida. O principal fator é o estilo de vida. Se a pessoa tem uma tendência, então ela precisa prestar mais atenção no estilo de vida dela, procurar se conectar com práticas de regulação emocional e hábitos saudáveis, né? Então, voltando ao foco da pergunta, né? A depressão ela pode levar a outros problemas, sim. Inclusive doenças físicas, né? E pode levar
eu acredito que pode levar a um desequilíbrio de insulina, diabetes, doenças psicossomáticas, dor crônica. Em geral, assim, até instalar dor crônica, às vezes a pessoa já está meio deprimida. Daí vai agravando aquela situação. Então, as comorbidades, elas se associam e conforme também você organiza os elementos básicos, também o metabolismo vai voltando a funcionar normal e as comorbidades também vão se corrigindo, vão se alinhando a um metabolismo saudável. Eu não sei se eu respondi direito. Perfeitamente. Perfeitamente. Tem uma pergunta interessante aqui, que foi feita pelo André Luiz Corrêa. Ele coloca que os fitoterápicos vendidos na farmácia como alternativas na reposição e produção de hormônios neurotransmissores são eficazes? Já tive a prescrição médica de tribúlios silvestres e maca peruana. Então, assim, eu não sou especialista nesses condimentos. O ideal é a pessoa ter o acompanhamento e orientação de um profissional qualificado da área de nutrição, que trabalhe principalmente com a área de ortomolecular, que vai analisar os exames, ver a mineralogia, né, tudo o que está faltando, o que está em excesso, para ele poder corrigir o metabolismo, prescrever probióticos e também prescrever esses condimentos. Por exemplo, maca peruana, ginseng, ginkgo biloba, tem várias plantinhas, assim, a canela, elas estimulam, por exemplo, a canela ela afina um pouco o sangue, daí estimula a circulação do sangue, oxigena mais os tecidos, oxigena mais o cérebro, pode termogênico, melhorar, acelerar, dar mais disposição, o ginseng, a maca peruana. Então tudo isso pode contribuir sim para um nível de energia maior, né? Mas o ideal é ser orientado por um profissional qualificado, um médico, um nutricionista, de preferência que trabalhe com ortomolecular e análise dos exames mais detalhados. Daí tem um efeito ou um resultado melhor. Obrigado, Gabriel. Uma pergunta também feita aqui é que hoje muito se fala sobre toxicidade, né? A toxicidade dos relacionamentos, a toxicidade dos ambientes, e principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, principalmente nesses contornos novos, né, que os ambientes de trabalho tiveram que aderir, se reformular em virtude do contexto pandêmico, né, essa questão da pressão, essa questão da sobrecarga, essa questão do estresse propriamente dito se reforçou. E aí um dos nossos alunos, né, o Irani, coloca: o que fazer para diminuir uma grande carga de estresse num ambiente de trabalho danoso, onde o estresse é comumente diário e inevitável? Será que o estresse é inevitável? Olha, às vezes sim, os fatores de estresse às vezes são inevitáveis, mas às vezes a gente gera pela maneira como a gente se relaciona com eles. A gente tem os fatores externos e os fatores internos. Às vezes os fatores externos, eles não são controláveis. A gente não controlou a pandemia. Quem que tinha o poder de dizer agora não, agora sim para a pandemia? Né? Então a gente teve que se adaptar, são fatores externos. A maneira como você lida com a pandemia, né, daí é um fator interno, de administração pessoal. Se alguém fala uma coisa que te incomoda e você consegue separar as coisas e entender que aquilo não te pertence, que aquilo é da pessoa, é dela, e você não se identifica, daí você também não gera muito estresse. Agora, se você se identifica e começa a brigar com aquilo dentro de você, você está aumentando o estresse. Então, os fatores internos é o mais importante para a questão da administração do estresse. Como que a gente lida com muitos fatores externos que às vezes são incontroláveis. Tem coisas que a gente pode controlar, né? Tem coisas que a gente diretamente, né? Controlar diretamente, tem coisas que a gente pode controlar indiretamente, mas não depende de nós. Às vezes depende de um diálogo, depende de uma relação interpessoal, um ajuste de limites, né? E tem coisas que a gente não tem controle. Então, aquilo que a gente não tem controle, né? A gente tem que aprender, criar uma maneira de lidar melhor com aquilo
gerando o menor estresse possível. Uhum. Possível. A questão de não abafar a ferocidade também que você trouxe. Né? Exato. Se sentiu a raiva, ir para um outro ambiente, expressar, não acumular. Não acumular. Então, pôr em prática tudo que eu orientei já é uma forma de autoadministração e amenizar o estresse no ambiente de trabalho. Acolher as próprias emoções, saber expressar, se conectar com as atividades físicas, se alimentar corretamente, ver se dá para resolver os problemas interpessoais, uma maneira de comunicação assertiva, chegar, falar o que está acontecendo, solicitar que aquilo não se repita, porque explicar, né, que passa dos limites e que isso gera uma indisposição. Então, para haver respeito, amizade só existe com respeito. Então, se não houver respeito, não é amizade, a coisa começa a complicar e começa a criar um clima que não é bom. Então, a pessoa também tem que se posicionar, não é ficar só ausente ou só evitando. Às vezes ela precisa se posicionar, mas também não com toda a raiva que ela está sentindo, porque senão ela não vai conseguir se comunicar. Ela precisa, às vezes, se afastar, descarregar a raiva, se regular, elaborar melhor cognitivamente o que está acontecendo, o que está passando do limite, quem é que está fazendo isso, o que foi feito, como é que foi. Daí, avaliar se vale a pena tentar negociar, né, limites, ajustar limites e procurar se posicionar. Então, isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, essa comunicação eficiente, essa comunicação assertiva, esse ajuste de limites, e tudo isso pode melhorar muito o ambiente de trabalho. Massa. E principalmente se você lança a mão do auxílio do profissional psicólogo, né? Eu acredito que ele vai apresentar caminhos, trazer reflexões para que você, né, encontre aí as melhores estratégias e as melhores alternativas para estar se autoconhecendo, né? E aí a gente volta para essa questão do autoconhecimento, né? Como é importante. O Mafaldo, Gabriel, e aí a gente já está caminhando para o final, tá? Mas é porque está muito instigante a palestra e à medida que você vai falando, vai chegando outras perguntas, enfim, outros comentários. Mafaldo coloca, Gabriel, nessa sociedade do infarto, né? Em que as pessoas se aceleram inutilmente e canalizam tudo para o campo da ansiedade. Como gerenciar essa perda de energia para algo mais positivo, mais inteligente? É uma boa pergunta, né, que todo mundo deve se fazer. Né? O que faz sentido na vida? Né? O que faz a vida valer a pena? Essa é uma pergunta que cada um tem que se investigar. Né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que é a consciência, né? O que são os meus valores, o que é importante, né? Você pega vários valores, né? Tipo liberdade, amor, trabalho, respeito, você faz uma lista de valores, né? E você pode ir um por um e olhar assim, qual a hierarquia de prioridade desses valores. Então, você pode ver o que você considera mais importante na sua vida. Amor, entre todos os valores, talvez seja o mais importante. Cada um tem o seu. Respeito, né? Comunicação interpessoal. Né? Daí você pegar essa lista de valores e estabelecer uma hierarquia, né? Analisar, ver o que é mais importante. Né? Daí você está definindo os seus valores e aquilo que você quer buscar na vida. Qual é o seu propósito? Né? Qual é a sua missão? São perguntas que a gente tem que se fazer. Né? O que faz sentido? O que te deixa feliz? O que faz você usar suas aptidões, suas habilidades em função de um mundo melhor? Né? De auxiliar, né, pessoas. O que você faz? Né? É bom para você? É uma pergunta ética, uma pergunta ecológica. É bom para o mundo? É bom para a natureza? É bom para as outras pessoas? Se for, então siga em frente. Sabe? Investe com garra, com determinação, com motivação. Né? Daí, ele falou sobre sociedade do estresse, né, da ansiedade. Então, procurar tudo que tiver ao seu alcance de autoconhecimento para você se equilibrar emocionalmente, aprender a meditar, aprender a desacelerar. Porque as pessoas acham que meditar é uma coisa muito externa, uma coisa do oriental. Não, a meditação é um estado natural da mente quando a gente se acalma. É isso. É muito simples. A gente, quando a gente está se acalmando, se conectando com a gente entra num estado natural que é o estado de meditação, não é uma coisa externa. Então, tudo que você puder aprender de autorregulação
regulação emocional, de pôr em prática todas essas orientações de atividade física, praticar yoga, tai chi, todas essas artes mais... o Oriente ele é muito rico nisso, né? Das filosofias orientais, das artes marciais, o yoga, e no Ocidente também tem práticas, né? Mas tudo que traga essa autoconsciência e se conectar com a sua respiração e criar momentos de pausa. O mundo pode estar acelerado, mas você não precisa pegar carona com o mundo. Você pode voltar para você. Você pode criar momentos de pausa e criar intervalos entre uma atividade ou outra e colocar isso como prioridade. Da mesma forma que você coloca como prioridade trabalhar, você tem que colocar como prioridade atividades de lazer, atividades de descarga, de viver prazer. Numa balança, né? A gente pode pensar assim que a gente tem as obrigações, os deveres, né? Que podem gerar um estresse e um desgaste, e no outro lado a gente tem o viver prazer, que é a regeneração. Então tem o desgaste e tem a regeneração. Se o desgaste está maior do que a regeneração, então naturalmente a pessoa vai se fadigando, ela vai para a ladeira abaixo, ela vai afundando, ela vai se desgastando. Então ela precisa ver tudo aquilo que favorece a regeneração e se conectar e se permitir dar valor, e com tanta importância que você dá ao trabalho, ao dever, você tem que dar também e considerar sagrado o lazer, o viver, o soltar, o entregar, o relaxar e aprender tudo que tiver ao seu alcance, todos os cursos, todos, para você aprender a relaxar, a destravar, se alongar, né? Recuperar a capacidade de regeneração do seu sistema. Eu estava até comentando com os meus alunos, né, na disciplina de marketing aplicada às unidades de informação, a gente discutindo, né, sobre essa sociedade que vive esse boom, né, essa produção frenética, né, de peças publicitárias, de jogadas de marketing, né, de tudo muito instantâneo e ao mesmo tempo muito, né, e que termina conduzindo a gente à reprodução de comportamentos, né, à obstinação. Então, adotar a prática, né, da meditação é importantíssimo, porque você vai fazer um mergulho em si, né? Aquele momento é um momento de pausa, é um momento de relaxamento, mas é um momento de mergulhar em si mesmo, de se autoconhecer, né, também. E achei muito bacana, né, você pontuar isso daí. Caminhamos aqui com muitos elogios, tá? Sempre bom cuidarmos de nós, devemos sempre lembrar disso. Gratidão pela riqueza dessa palestra, né? Corações, maravilhoso. Agora tem uma pergunta aqui da Naira, que é minha aluna. Ela coloca: qual seria o melhor horário para a exposição solar a fim de adquirir a vitamina D? Olha, eu não estou sabendo especificamente, é bom pesquisar na internet, já tem essas informações bem detalhadas, né? Você pode tomar pela manhã, que o sol está mais ameno, daí você pode se expor mais ao sol. Alguns especialistas dizem que você pode tomar o sol forte, às vezes tem as orientações, precisa confirmar isso, que é sem protetor, mas por pouco tempo, né, para o corpo sentir, estimular a pele a produzir a vitamina D, mas tudo isso tem que ser pesquisado aí na internet, tem vários protocolos certinhos, né, a quantidade de tempo de acordo com a cor da pele, né, tem pessoas que têm a pele mais escura, elas aguentam mais sol, elas precisam de mais tempo para ter o estímulo, e pessoas com a pele mais clara, menos tempo, é mais sensível, então tudo isso tem que ser observado, mas em essência, simplificando, 15 minutinhos todo dia tomando um sol bom, né, de pelo menos 50% do corpo, né, a mulher pode ficar de top ou de um shorts curto e sentir o sol em toda a superfície da pele o máximo possível, né, e o homem sem camisa, né, tipo, ir para a praia também, 15 minutos por dia e tentar ir uma vez por semana para a praia, por exemplo. Quem mora na praia, quem tem esse privilégio, passar uma tarde, né, com os devidos cuidados. Mas pesquisem direitinho na internet as especificações. Perfeito. Então, Gabriel, muito obrigado pela sua participação na nossa live de hoje, no nosso acolhimento arquivístico,
na nossa segunda semana da biblioreceptividade. Certamente nossos alunos e alunas, nossos docentes também vão sair daqui muito mais reflexivos, né, quanto à questão da sua qualidade de vida, né, em todas as esferas, né. Achei muito bacana quando você colocou a questão de você entender o que é importante para você, e você falou da missão, né. Eu acho que quando a gente consegue identificar a nossa missão, né, aqui na Terra, todas as outras perguntas elas conseguem ser respondidas, né? O que me traz prazer, o que me traz felicidade, né? Enfim. Então, nesse sentido, eu acredito que foi uma contribuição incrível, tá? Isso se reflete em todos os elogios que você recebeu aqui no nosso chat. Reforço os agradecimentos em nome do Departamento de Ciência da Informação e das coordenações dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, tá? E gostaríamos, né, de mais vezes termos você aqui, e quando voltar a dinâmica do presencial, né, você aí assinar o compromisso conosco, né, de estar lá conosco, promovendo esse exercício de relaxamento para os nossos discentes, tá? E aí coloco aí uma palavra final para você. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Não é a primeira vez que eu dou palestra para o UFPB. E assim, fazia um tempo que eu não era convidado e eu fiquei muito contente, né? Agradecer a professora Ana Cláudia, né, que me convidou, e todo o departamento de arquivologia, de biblioteconomia. Assim, eu fico muito contente mesmo assim, de ter essa oportunidade e estar associado à Universidade Federal, que é onde eu me formei também, e poder compartilhar, né, esses conhecimentos e auxiliar assim, a gente construir uma sociedade melhor. Ok, então muito obrigado, Gabriel. Tá? Vou remover aqui você da tela para a gente dar continuidade ao rito final aqui do evento, certo? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa programação de hoje, tá? Agradecemos aí a presença de todos e todas, né? Mais uma vez, essa explanação maravilhosa, rica em detalhes e, assim, de um grau de valiosidade imenso, né? Para a gente nesses tempos pandêmicos, né? Que fez aí ebulir muita coisa, né? Muita emoção, muita sensação, né? Então, agradecemos aí o Gabriel Maisano Namu, né? Por essa excelente explanação. E aí reforçamos também os nossos agradecimentos, né, às coordenações de arquivologia e biblioteconomia, né, que estão aí à frente da organização desse evento, aos nossos professores e professoras do Departamento de Ciência da Informação, meus colegas. Agradecimento muito especialmente, né, aos professores aqui presentes, aos alunos e alunas, né, que abrilhantaram certamente essa noite, ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB, ao DCI e a todos vocês que nos prestigiaram, né, nessa noite tão especial. A gente encerra as atividades de hoje, tá? Mas nos encontraremos amanhã nesse canal, né, no caso de biblioteconomia, no canal da coordenação do curso de biblioteconomia, tá? Às 19 horas, para o caso da arquivologia, nós vamos ter uma palestra intitulada Arquisofia, a proposta de aperfeiçoamento da Lei 8.159, ministrada por nosso querido professor Luiz Eduardo Ferreira da Silva, tá? Bem como a programação da biblioreceptividade, né, no canal Biblioteconomia UFPB. As programações seguirão cada curso a partir de seus canais específicos. Tenham todos uma ótima noite. Reforço o dever de vocês de assinarem a lista de frequência, tá? Que está na descrição do vídeo e foi disponibilizada aqui no chat também. E é isso. Um beijo, um abraço e até amanhã.